Oi, gente, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao webinário Concertação pela Amazônia, edição Sociedade e Cultura. Hoje, a gente inaugura a série de encontros promovidos pela Concertação pela Amazônia, e estas conversas têm o objetivo de fazer ouvir, conhecer e conectar iniciativas que já ocorrem na Amazônia Legal. Eu sou a Karen de Souza, eu sou jornalista e vou estar com vocês aqui nesta manhã, felizmente. E assim que eu fiquei sabendo da Concertação pela Amazônia, eu logo fiquei pensando, gente, por que esse pessoal escolheu essa palavra, né? Concertação. Aí fui perguntar e a resposta fez tanto sentido para mim que eu queria dividir com vocês agora também, para quem ainda não sabe, né? A explicação dessa escolha, ela remete a uma orquestra, concertação. A ideia é reunir diversas iniciativas, conectar essas iniciativas e fazer a música tocar em conjunto, bem afinadinha. Eu achei isso muito poético, super me identifiquei porque eu amo música, então fez muito sentido para mim e eu espero que faça sentido para você também entender assim um dos objetivos da concertação. E também remete à ideia de amplificação dessas vozes, sabe? Sem esquecer da importância da diversidade nessas conversas. Um dos objetivos é tornar as ações que já acontecem conhecidas por mais pessoas e provocar a sinergia entre elas. Fazer um barulho, fazer uma música em prol de uma relação sustentável pela Amazônia e com a Amazônia. Uma parte muito legal de um webinário é que a gente pode ouvir diversos pontos de vista. E essa é a essência da concertação também, conectar os saberes, conhecimentos, provocar encontros que garantam a diversidade e a escuta ativa, né? Algo que é tão importante, que nesse período de pandemia está fazendo tanto sentido, né? Escutar ativamente. E no nosso caso, é escutar ativamente as vozes da região e também as vozes que atuam nessa região. O nosso tema de hoje é sociedade e cultura. E a gente recebe a geógrafa, doutora em planejamento territorial, a Fernanda Renó. Oi, Fernanda, bom dia. Dá um oizinho aí para todo mundo. Bom dia. Bom dia. Também vamos contar com a presença do historiador, doutor em arqueologia, Eduardo Góes Neves. Oi, professor, bom dia. Dá um oizinho também. Oi, bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. E, gente, só para explicar, já encerrando aqui essa primeira parte, para a gente já aprender com esse pessoal que está com a gente hoje, a gente vai ter 2 períodos de falas dos nossos convidados, Fernando e Eduardo. Esse período vai durar em uns 15 minutos cada um, e durante esses períodos, por favor, vai anotando suas dúvidas e enviando as suas perguntas pelo chat do YouTube. A nossa super equipe vai reunir essas questões e passar para a gente. Depois desses 2 períodos de falas, né, de 15 minutos cada um, a gente vai ter um debate de 25 minutos com base nas perguntas que vocês enviarem, tá bem? A gente conta muito com a sua participação, viu? Vamos começar então logo rapidinho ouvindo a Fernanda Renó. É contigo, Fernanda. Obrigada, Karen. Vou compartilhar aqui. Bom dia de novo a todo mundo. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho do que eu ando aprendendo aí, discutindo sobre a Amazônia. E esse é um estudo que eu realizei, eu contei com o apoio do Cleiton Godoy, que é um doutor de Sociologia, da Georgia Jordão, que é mestre em Organização e Gestão do Território, está fazendo um doutorado na UNB em Desenvolvimento Sustentável, e o Tomás Pauliero, que é doutor em Geografia e pesquisador da Universidade Estadual do Maranhão, no projeto Nova Cartografia Social. Acho importante falar quem participou, né, porque às vezes a gente esquece isso. Bom, eu queria começar falando que o que eu vou apresentar aqui hoje é uma chuva de imagens para mexer um pouco com o imaginário que a gente tem sobre a Amazônia hoje. Primeiro, eu queria falar que a Amazônia Legal, que a gente está tratando aqui, que não é então só a floresta amazônica, ela cobre 61% do território nacional. Isso equivale a mais ou menos a área de todos os 27 países da União Europeia, para a gente ter ideia, né? Então, é um território extremamente vasto, onde existe grande parte de floresta, mas onde existem áreas também onde não tem mais floresta e onde a floresta nem nunca existiu. Mas quando a gente pensa em floresta amazônica, em Amazônia, vem sempre essa imagem muito forte da floresta e vem sempre também uma imagem dos indígenas, dos povos indígenas. Dos 25 milhões de habitantes que povoam essa região, 2% só são indígenas, ou seja, mais ou menos 500.000, 430 mil habitantes nas últimas estimativas que a gente tem. Então, o objetivo era entender quem são esses outros mais de 24 milhões de pessoas e onde eles estão localizados nesse território tão grande, né? Então, a gente sabe que 85% dessa população está no que a gente chama de arco do desmatamento, mas quem são essas pessoas, né? Então, isso é o que eu vou tentar trazer aqui
para a gente mudar um pouquinho a ideia de que a Amazônia só tem indígena, só tem floresta, né? E como que a gente lida, então, com essa complexidade grande? Para a gente conseguir lidar com essa complexidade, o que eu proponho é que a gente consiga amarrar essas pessoas ao longo do tempo nesse espaço que é a Amazônia Legal. Então, para isso é importante que a gente entenda os ciclos econômicos que existiram nesse lugar, então o ciclo da borracha, a mineração, as grandes obras mais recentemente, e aí a gente consegue entender a relação dessas pessoas ao longo do tempo com esses espaços. No estudo, o que a gente focou principalmente é trazer um pouco de sensibilidade aos números, né? Não era importante para a gente trazer somente os números de quem é quem, onde que essas pessoas estão. A gente queria entender os modos de vida dessas pessoas, a questão da vulnerabilidade nos diferentes grupos, porque a gente sabe que é um território com uma vulnerabilidade muito grande, a questão da ilegalidade, que é um tema muito transversal na Amazônia hoje, que não tem como a gente não tocar nesse assunto, né? Ele realmente é transversal a todos os grupos que a gente vai apresentar aqui, e uma tentativa de conectar esses diferentes grupos, essas diferentes pessoas com a questão do desmatamento. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação rapidamente e depois, nas discussões, a gente conversa um pouquinho mais. O primeiro, né, são os povos indígenas, que vêm na nossa cabeça, e aí os povos indígenas, o que eu acho importante trazer é que existem vários tipos de povos indígenas na Amazônia, no que a gente chama de Amazônia Legal. Então, tem os povos indígenas isolados, tem os povos indígenas que estão dentro, que as suas localidades estão dentro de terras indígenas, então com uma certa proteção. Tem várias localidades indígenas que estão fora das terras indígenas e tem vários indígenas que estão dentro das cidades. Então, a gente não pode simplesmente ter a imagem do indígena como o nu, o guerreiro, andando no meio da floresta. Tem indígenas hoje que são muito diferentes disso, e essa visão ela acaba trazendo um pouco uma perspectiva muito colonialista ainda, de achar que os indígenas hoje são todos como eles eram em 1500, na época do descobrimento aí do Brasil. Então, o que é importante entender é que essas pessoas tenham uma identidade dinâmica ao longo do tempo, e mais do que entender, na verdade, é preciso respeitar essa dinâmica, essa mudança de identidade que vai acontecendo, porque eles são hoje cidadãos brasileiros contemporâneos com a nossa realidade nacional. Os quilombolas, que são um outro grupo social que também, quando a gente vê estudos sobre a Amazônia, são muito, né? Quando a gente fala sociedade amazônica, a gente pensa população indígena e quilombolas. Então, são comunidades também que, para entender, a gente precisa mergulhar mesmo na história do Brasil, entender toda a época da escravidão, mas entender também que são pessoas que estão hoje e que, para serem reconhecidos e legitimados como quilombolas, é um processo de autodeclaração. E essa autodeclaração, ela vem com toda a fragilidade que esse processo traz junto, né? Do próprio reconhecimento, inclusive do próprio Estado, às vezes, com os direitos que essas pessoas deveriam ter. Então, são pessoas que vivem com extrema vulnerabilidade, a gente tem vários grupos, então tem os quilombolas mais antigos, né? As áreas de quilombola mais antigas, que se encontram em regiões onde a devastação da floresta já acontecia, porque eram pessoas negros, escravos, né, que trabalhavam nas grandes fazendas, nas grandes áreas que foram no início aí do descobrimento, mas existem populações quilombolas mais recentes que se autodeclaram como quilombolas, que estão também em áreas de floresta ainda coberta. E para os modos de vida dele, então essa interação que eles têm com a floresta, eles estão sofrendo uma crítica muito grande, e aí principalmente de dois grupos. Primeiro, grupos que a gente chamaria de ambientalistas mais radicais, que não querem que eles modifiquem a floresta, e um segundo grupo, e aí por grandes proprietários, até o próprio governo, né, que querem, às vezes, usar essas terras para compensar áreas que são desmatadas por outros objetivos. Ou seja, são comunidades que vivem aí num conflito, né, de terras desde sempre, há muito tempo, e isso, inevitavelmente, acarreta dificuldades, vulnerabilidades sociais. Então, os quilombolas também chegam em cidades, ficam sempre numa parte mais marginal da cidade, e é isso muito parecido com o resto do país todo. Os quilombolas e os indígenas, com todos esses problemas que eles ainda têm que enfrentar, eles estão um pouco mais avançados no reconhecimento com relação aos outros tantos povos tradicionais que tem na Amazônia, porque a Constituição de 1988,
ela já trouxe alguns avanços de reconhecimento territorial, né, de delimitação das áreas desses povos, do estilo de vida deles, dos modos de vida. As outras tantas comunidades, e aí existem milhares na Amazônia, desde as quebradeiras de coco-babaçu, aos castanheiros, os ribeirinhos, os extrativistas, seringueiros, pescadores artesanais, o que eles têm em comum é que são todas pessoas que vivem com um controle coletivo dos recursos, né? Então, não tem nada individual na comunidade deles. Então, eles usam saberes específicos em territorialidades específicas e eles possuem identidades dinâmicas que se ativam e se desativam de acordo com o momento, com a necessidade. Então, por exemplo, às vezes, uma quebradeira de coco pode precisar pescar, então ela também se identifica como pescador artesanal, ela é também ribeirinha, um extrativista, um seringueiro, às vezes, precisa catar castanha para sobreviver, então é muito difícil a gente ter um número fiel, assim, quantificar. Eu acho que o importante é a gente qualificar essas pessoas para conseguir entender a complexidade que é esse tecido social na Amazônia. E aí, desses povos tradicionais, que normalmente vêm na nossa cabeça, fora eles, existem várias outras pessoas, né, que povoam esse espaço. Então, a gente tem os assentados, então, a Amazônia é um espaço que, historicamente, ela reúne um grande número de assentados por incentivos políticos, históricos que aconteceram nessa região, mas que também não podem ser tratados de maneira como se fosse um grupo só. Existem, hoje, na Amazônia Legal, mais de 21 modalidades de assentamento rural. Então, esses assentados, essas pessoas, elas têm relações com a terra e com a produção de formas que são diferentes. Isso é muito importante da gente entender. E é importante a gente prestar atenção nesse grupo, porque eles representam 65% das famílias assentadas do Brasil, 65% estão na Amazônia Legal. E 88% das áreas de assentamento de todo o Brasil também está na Amazônia Legal. Eles são responsáveis aí por grande parte da nossa segurança alimentar, né, porque eles têm uma produção muito variada, ao contrário das grandes propriedades que focam em monoculturas, né? Então, é muito importante conhecer esse grupo social. Bom, os grandes proprietários que estão mais em foco aí na mídia, né, uma visão sempre muito polarizada, muito polêmica. Na Amazônia, principalmente hoje, a gente vê grandes extensões de propriedades rurais praticamente de gado de corte e de soja. A soja que é destinada para um mercado externo e o gado, né, o gado de corte, para o mercado de carne interno, né? Então, a gente come muita carne, né? Então, fica achando que tem muita pecuária no Brasil, mas essa maioria dessa carne vai para dentro do Brasil mesmo. Então, isso é importante também a gente ter em mente, porque somos parte aí desse processo, né? Os madeireiros, e aí a questão da ilegalidade vem muito forte nos madeireiros, mas o que não significa que ela não vem nos outros, né? Existem vários tipos de madeireiros na Amazônia Legal. Existem os legais, os ilegais, existem dentro dos legais os que têm uma iniciativa mais com cuidados ambientais e sociais e outros que não ainda. E é uma profissão que atrai, às vezes, pessoas dos outros grupos para conseguir arredondar aí, e sobreviver, na verdade, nas condições que existem na Amazônia. Então, a gente pode ver, por exemplo, indígenas que abrem espaço para os madeireiros ilegais entrarem em suas terras, o próprio governo que agora incentiva que os indígenas abram, né, as suas terras. Então, é muito complexo, assim, é uma legalidade muito difícil de controlar, né, num território tão grande. Os garimpeiros, que também é um setor econômico super complexo, com uma ampla gama de atores que participam, que vão dos garimpeiros tradicionais, também chamados de fuçadores, carafuçadores, e aí tem várias denominações dependendo da região. Esse ouro, em grande parte ilegal, ele é muito usado também para pagamento de tráfico de droga, então é uma profissão que conecta a ilegalidade de várias formas e também com vários conflitos territoriais, porque os ribeirinhos, os garimpeiros que vão onde os ribeirinhos moram, que às vezes tem que se mudar porque ele não dá mais para ficar. Então, são vários pontos, eles estão espalhados em vários pontos do território e eles geram conflitos tanto fundiário quanto ambiental, como também de saúde das pessoas, né? Pela forma como eles extraem esse ouro, principalmente, e como isso vem influenciando.
E os urbanos, né? Porque quando a gente pensa na Amazônia, a gente quase nunca pensa nas pessoas que moram na cidade. E hoje 72% da população da Amazônia Legal é urbana. Então é muito importante a gente entender quem são essas pessoas, como elas vivem. Então, são um grupo que é o grupo que mais cresce, né, do ponto de vista de número, nos últimos 50 anos. 47% dessa população urbana está nas capitais e em 20 cidades mais de 770 municípios da Amazônia Legal. Em 20 dessas cidades está a maioria dessa população urbana. Essas 20 cidades são todas acima de 100 mil habitantes. E aí eu acho importante a gente ressaltar aqui também que o conceito de urbano e rural também existe uma fragilidade muito grande nesse conceito, porque é uma delimitação espacial e não necessariamente quem está dentro daquela delimitação e é considerado como urbano tem um modo de vida urbano. Pode ser que ele tenha um modo de vida muito mais próximo ao rural do que ao urbano. Então, uma série de fatores que têm que ser considerados. E, para terminar, o mais importante, assim, mais importante do que expor esses grupos e tentar apresentá-los aí a partir das suas complexidades, eu acho importante a gente ver quais são as relações entre esses grupos e as sobreposições entre eles, para a gente aí sim entender como é complexo, né? Então, a gente tem aqui, esses grupos coexistem no espaço, então, nesse gráfico, a gente vê que ele está mais ou menos homogêneo, todos os grupos estão convivendo mais ou menos no espaço como um todo, mas se a gente decodifica um pouco essa malha aí, a gente vê que, por exemplo, do ponto de vista de fluxos de bens e serviços, então, os urbanos, eles têm uma centralidade muito importante, que vale a pena a gente entender como ela é feita. Se a gente olha com relação ao fluxo de trabalho, fica muito claro uma conexão grande, de um lado dos grandes proprietários madeireiros e de um lado dos povos tradicionais, porque esses povos tradicionais fornecem mão de obra para esses grandes proprietários, para os madeireiros, para os próprios garimpeiros, né? Os assentados e os grandes proprietários também têm uma relação nesse sentido. Com relação aos modos de vida, então aí essa polarização ela é nítida também, então os povos mais tradicionais com modos de vida semelhantes e os povos não, né? As pessoas que vivem de madeira, os grandes proprietários, os urbanos com uma vida mais semelhante. E a questão dos conflitos também, né? Então, na Amazônia, basicamente, o problema e a solução é a apropriação maior de espaço, então tem sempre um conflito aí entre todos esses grupos. Se a gente sobrepõe tudo isso, a gente vê o tanto que é complexo e o tanto que é preciso entender essas relações para se propor qualquer coisa dentro desse território. Então, trazer essa complexidade do tecido social amazônico é importantíssimo para as discussões. Existem inúmeras sobreposições, existem inúmeros grupos, e esses grupos se relacionam com esses espaços de maneira diferentes. Existem monólogos, diálogos ou conversas entre esses grupos que precisam ser expostas. Assim como a biodiversidade na Amazônia é grande e precisa de ações específicas, a governança é múltipla e precisa de medidas específicas, a sociedade ali é complexa, ela é plural, ela não tem nada que é no singular na Amazônia, né? Então, existem temas transversais a todos esses grupos, a questão da ilegalidade, a vulnerabilidade, o desmatamento, entre outros, mas existem temas específicos que a gente precisa entender e sublinhar. Ali são as pessoas que modificaram esse espaço, e são essas pessoas que podem modificar esse espaço. Então, a gente tem que trazer essa camada aí para as discussões. Obrigada. Ei, Fernanda, obrigada aí pela apresentação. Eu queria até falar, gente, que se você não teve tempo de dar uma lida no material que a Fernanda disponibilizou antes do nosso encontro aqui, faça isso depois, vale muito a pena. Ela trouxe assim, um super resumo, né, para a gente conseguir fazer aqui no webinário, mas, cara, vale muito a pena ler todo o documento e se aprofundar para entender melhor, né? Essa apresentação traz aí várias curiosidades para a gente, então, se você ficou com algumas dúvidas, use aí o nosso chat do YouTube para poder apresentar suas perguntas, para a gente conversar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre elas, logo depois da fala do professor Eduardo. E agora é contigo, professor. Vamos te ouvir, viu? Obrigado, Karen, prazer. Obrigado, Fernanda, também. Bom, eu sou arqueólogo, né, historiador, então a minha fala vai incorporar temas que têm a ver com a antiguidade da ocupação humana da Amazônia e, mais do que isso, tentar explicar como esses modos de ocupação tradicionais exercidos inicialmente pelos povos indígenas, eles marcaram
a Amazônia contemporânea. Então, vou dividir minha tela para a gente poder começar. Só um segundo, por favor. Estou com um problema aqui. Vou carregar de novo, só um segundo. Sem problemas, professor. A gente aguarda aqui numa boa, estamos dentro do tempo que está previsto, né? E esses probleminhas acontecem mesmo, a gente sabe. É muita coisa para fazer uma pessoa só agora, né? A gente está vendo a sua tela agora, professor. Ótimo. Obrigado, Karen. Bom, nada, vamos lá. Eu vou começar com um estudo de caso, vou passar direto para ele, que tem a ver com trabalhos que eu estou realizando na região do Acre, no estado do Acre, da Amazônia. Mas antes de passar para esse estudo de caso, eu queria falar sobre um trabalho muito interessante que foi publicado em 2013 na revista Science, que era um inventário da quantidade de árvores presentes na bacia amazônica. Se a gente olhar para esse mapa aqui, a gente vai ver que esses pontinhos que estão em turquesa e em laranja indicam os locais onde esses inventários foram feitos. E o que esse estudo concluiu? Que existem mais ou menos, ou existiam naquela época, infelizmente, né, porque já faz 7 anos, 390 bilhões de árvores na Amazônia. É muita árvore. Mas o que é interessante? Dessa quantidade imensa de árvores, elas podem ser agrupadas em mais ou menos 16 mil espécies, que também é um número bastante grande. Mas aí vem o dado que eu acho mais interessante para a minha discussão de hoje. Dessas 16 mil espécies, apenas 227, portanto 1,4%, correspondem quase à metade de todas as árvores da Amazônia. Quer dizer, tem muita árvore na Amazônia, tem muita diversidade de árvore, mas algumas espécies de árvores são sobre-representadas, por isso que elas são chamadas de hiperdominantes. Elas aparecem com muito mais frequência. Bom, qual que é a árvore mais comum na Amazônia? É o açaí. Não é o açaí que a gente toma, eu estou falando aqui de São Paulo, né? Esse açaí pode ser bebido também, que é o açaí do mato, mas é a árvore mais comum na Amazônia. O açaí do Pará, que é aquele que é tão famoso, que todo mundo consome, é a sétima espécie de árvore mais comum na Amazônia também. Se a gente olhar a lista dessas 227 espécies, a gente vai ver que várias dessas árvores são árvores que têm uma importância econômica e simbólica muito grande para as populações tradicionais, mas também se tornaram, no caso do açaí, por exemplo, produtos de exportação que movimentam a economia regional. E eu suspeito, eu e outros colegas, que esse padrão de hiperdominância resulta o quê? Do manejo exercido pelas populações indígenas no passado pela região. Quer dizer, houve um processo de seleção que foi construído ao longo dos milênios. Eu queria dar um exemplo sobre isso ao longo dessa apresentação. E esse exemplo vem do quê? De uma outra espécie de árvore hiperdominante, que é a seringueira. Vocês estão vendo aqui nessa imagem um seringal novo, que essa foto foi feita no Rio Mamoré, ali em Guajará-Mirim, Rondônia, no ano passado, e essas árvores que vocês veem, no fundo, são seringueiras plantadas ali. A seringueira é também uma dessas espécies hiperdominantes. Bom, nós sabemos que o ciclo da borracha foi uma época super importante e muito complexa também, né? Ela foi importante, mas foi muito trágica também para os povos indígenas, para a Amazônia brasileira. Ela trouxe, a Fernanda falou um pouco sobre isso agora, uma movimentação demográfica muito grande, né? Vários dos seringueiros que vieram trabalhar na Amazônia vieram do Nordeste, do Ceará, principalmente, mas de outros lugares do Nordeste também, e gerou muita riqueza. A gente vê aqui o Teatro Amazonas, né? Por exemplo, em Manaus, que é muito conhecido. Bom, o que é interessante, uma das regiões com produção com grande produtividade do ciclo da borracha é o sudoeste da Amazônia, uma região que inclui hoje, vocês olharem para esse mapa aqui, a gente está marcado com SWA no mapa, inclui hoje os estados de Rondônia e Acre no Brasil e também partes do que é hoje a Amazônia boliviana e parte do Peru também. Essa região é uma região que tinha, né, onde tinha muita borracha foi produzida ali. E o que é interessante, uma boa parte dessa borracha, que vinha dessa região lá de Rondônia, de partes do Acre também, e da Bolívia, saía por um rio importante, um afluente do rio Amazonas, que é o Rio Madeira. Essa flecha que a gente vê nesse mapa indica mais ou menos a direção que o Rio Madeira cobre. O Rio Madeira é o maior afluente do rio Amazonas. Ele nasce nos Andes, os seus formadores estão no Peru e na Bolívia, e ele deságua no rio Amazonas, perto da cidade de Itacoatiara, no estado do Amazonas. Bom, esse rio, ele é um rio que é muito grande, muito caudaloso, e essa borracha saía pelo Rio Madeira através de vapores, né, na parte que ele era navegável, mas tem uma parte grande do Rio Madeira que é coberta por cachoeiras, que é composta por cachoeiras, é um trecho de mais ou menos 350 quilômetros, onde a navegação fluvial é muito difícil. Então, aquele transporte que era parcialmente feito por vapores, nessa parte encaixeirada do rio, tinha que ser feito por esses barcos ou batelões, as pessoas morriam, a borracha se perdia, existia uma série de problemas ligados a esse transporte nessa parte do rio. Por causa disso,
e como parte do acordo de compensação que o Brasil fez com a Bolívia por ter anexado o Acre, foi construída a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que até hoje a gente tem ruínas dela, a gente vai ver daqui a pouquinho as imagens, lá em Rondônia. Ferrovia do Diabo, né? A quantidade de pessoas que morreu na construção da Madeira Mamoré, ninguém sabe esse número exato, mas foram milhares de pessoas. É uma obra que, mesmo durante a sua construção, a gente já via problemas ligados a, né, uma obra faraônica desse tamanho num contexto de floresta, como a região do Alto Madeira, lá em Rondônia. E hoje em dia, quem anda pela região ainda vê as ruínas das estações ferroviárias, partes da estrada de ferro que permanecem em alguns lugares ali nessa região. Por exemplo, isso é uma arqueologia do tempo recente, né? Um pedaço de uma ponte que sobrou da estrada de ferro Madeira Mamoré, que a gente vê até hoje ali perto do Rio Madeira, em Rondônia. Bom, o que acontece, então? Esses problemas de transporte dessa borracha pelo Rio Madeira levaram aqui um seringalista importante do século XIX na região, chamado Antônio Labre, tivesse procurado um outro caminho, um caminho alternativo para tirar essa borracha lá do Alto Madeira, da Bolívia e de partes de Rondônia. E que caminho que ele tentou construir? Um caminho que usasse o Rio Purus, que a gente está vendo nesse mapa aqui, é o próximo afluente, o grande afluente, se a gente olhar para oeste, do Rio Amazonas. Diferentemente do Rio Madeira, o Rio Purus não é um rio encachoeirado. Então, de acordo com o raciocínio do Antônio Labre, ele pensou numa maneira de tirar essa borracha, levar para as margens do Purus e por aí fazer o transporte dela via barco em direção a Manaus, Europa e os Estados Unidos. E para fazer isso, o que ele fez, o Labre? Ele fundou uma cidade, inclusive, importante no Rio Purus, que é a cidade de Lábrea, onde a gente tem os maiores índices de desmatamento hoje no estado do Amazonas. Está aqui uma imagem do Antônio Labre. O Labre fez uma expedição, ele financiou uma expedição própria, procurando um caminho por terra que permitisse construir uma espécie de estrada entre os afluentes do Alto Rio Madeira e os formadores do Alto Rio Purus, para tirar essa borracha por terra até o Purus e depois transportá-la para o barco. E ele fez uma viagem, ele publicou essa viagem, publicou em português e inglês, em 1887. E nessa viagem ele percorreu, com 35 pessoas, durante 20 dias, 200 quilômetros, nessa área de interfúvio entre o Madre de Dios e o Rio Acre. O Madre de Dios é um afluente do Rio Madeira. E esse relato é muito interessante. Quem já andou no mato sabe que você andar 200 quilômetros com 35 pessoas em 20 dias é muito rápido. Ele andava 10 quilômetros por dia. Ele andou muito, ele não estava. E se a gente olhar para o relato dele, a gente vai ver coisas muito interessantes. Isso aqui, por exemplo, é uma representação, né, esquemática desse caminho que ele percorreu, desde o Rio Madre de Dios, que hoje em dia faz parte da Bolívia, até o Rio Acre, que faz parte do Brasil. E no relato dele a gente vê coisas muito interessantes. Ele fala de caminhos e de estradas o tempo inteiro. Né? Estrada Araúna, caminho das aldeias, a Estrada Guaraia, assim de continuar. Né? Eu recomendo a todo mundo que vá atrás desse relato. Né? Caminhos em lugares de povoações antiquíssimas, né? Seguimos por uma estrada muito boa e bem cultivada. Quer dizer, o tempo inteiro ele não está andando por uma mata virgem, por uma área que era desabitada, mas ele está seguindo caminhos e estradas que tinham sido abertos e eram mantidos pelos povos indígenas que viviam nessa região. Bom, se a gente corta, né, isso foi século XIX, se a gente olha para o presente hoje em dia, que região é essa que ele atravessou? Ele atravessou, uma parte dela é Bolívia, que está em verde aqui embaixo, e outra parte é Brasil, que está em verde claro, verde escuro Bolívia e Brasil verde claro, todo desmatado lá em cima. E o que a arqueologia tem mostrado para nós? Que, de fato, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, esses pontinhos que vocês veem em preto aqui, centenas de sítios arqueológicos têm sido identificados nessa região. É uma região que era desconhecida arqueologicamente e, por causa do desmatamento, esses sítios estão aparecendo. E esses sítios têm estruturas geométricas, como esses, né, que são conhecidos como geoglifos, né, circulares, quadrangulares, e muitos deles estão associados a estradas. Se vocês verem essas linhas retas que saem, não sei se está claro nessa imagem aqui, mas nós temos um quadrado com 3 valas delimitando esse quadrado, e a gente vê algumas linhas retas que saem do centro desse quadrado. Bom, eu tenho trabalhado nessa região, nós sabemos que esses sítios não estão só no Acre, mas eles passam por Rondônia e vão até o sul do Mato Grosso, até o norte do Mato Grosso, né? Toda essa região do arco do desmatamento ao qual a Fernanda se referiu. Nós sabemos, aqui é um outro exemplo, o sítio Sol de Campinas, que essas estradas, não sei se vocês veem nessa imagem aqui, a gente tem um sítio arqueológico nessa imagem. Ao centro da imagem, nós temos vários montículos em forma de ferradura, elevações ao redor de uma praça central, e na parte inferior à esquerda sai uma grande linha reta, diagonal. Não sei se está claro para todo mundo. Isso é uma estrada também. Nós temos escavado essas estradas e esses sítios. Aqui é um exemplo de uma escavação que a gente fez um desses sítios em 2014. E o que a gente está percebendo? Que essa rede de caminhos era uma rede de caminhos muito extensa, que englobava áreas que inclui hoje partes do que é o Acre,
Acre, mas o que é a Bolívia também, e provavelmente Rondônia. E que nós achamos, a gente está trabalhando com essa hipótese de uma maneira mais, tentando desenvolvê-la melhor agora, usando tecnologias, né, para mapear. À direita aqui a gente vê vários desses sítios com as linhas radiais saindo, que são esses caminhos, né? Mas a gente acha que existia uma rede, assim, a gente tem evidências científicas que nos mostram que havia uma rede de caminhos extensa que conectava áreas distantes e que promovia criar uma espécie de malha ligada à ocupação indígena humana nessa região. Outros exemplos desse tipo de trabalho que está sendo feito ali no Acre agora. E o que é interessante nessa história toda? A gente tem dados paleoecológicos, né, que mostram, e paleobotânicos, que mostram como é que era a cobertura vegetal dessa região durante a ocupação dos povos indígenas que construíram essas estradas e esses sítios arqueológicos. A gente tem um fenômeno que é muito interessante, que é um processo de substituição de um tipo de mata, que são matas de bambuzais, que são típicas da região, por outro tipo de mata, que são matas de palmeiras. Isso é uma coisa interessante e quase revolucionária, porque aqui no Brasil, hoje em dia, quando a gente pensa em ocupar áreas de floresta, qual que é a nossa concepção? A gente derruba a floresta e planta capim. Ou planta, né, para criar gado, né, ou converte floresta em áreas abertas. E, nesse caso, os povos indígenas que viviam nessa região convertiam um tipo de floresta em outro tipo de floresta, o que mostra um padrão diferente e interessante de ocupação de áreas como a Amazônia. E se a gente olhar de novo para o relato do Coronel Labre, a gente vê isso. A floresta é povoada de palmeiras. Nas margens do Madeira tem muita seringa, cacau e castanha. A cacau silvestres, castanha e cumaru. Quer dizer, esses caminhos, essas rotas, elas eram povoadas literalmente de árvores importantes, de importância econômica e simbólica também. Mas gerando aquele padrão que eu mostrei no começo da minha fala. Quer dizer, parece que uma parte importante da floresta amazônica e da composição das árvores da floresta amazônica resulta desse padrão de manejo. Isso aqui é um exemplozinho lá do Acre, mas acho que vale para outras partes da Amazônia também. O que está acontecendo hoje com esses sítios? Eles estão sendo destruídos por causa da expansão agrícola. Isso aconteceu recentemente, há 3 semanas atrás, um proprietário rural passou a máquina em cima de um desses sítios geoglifos lá do Acre. Bom, indo já para o final da minha apresentação, o que a gente tira desse exemplo? Aqui? Eu vou tentar sair do particular um pouco para o geral. Se a gente olhar, o que nós sabemos hoje em dia? O que a arqueologia mostra para nós? Que a Amazônia é um centro de agrobiodiversidade. Existe uma série de plantas importantes que a gente consome hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que foram domesticadas ou manejadas pela primeira vez na Amazônia. Abacaxi, castanha, tipos de pimenta, batata doce, mandioca, cacau, né? Amendoim perto da Amazônia. Né? Se a gente olhar para esse padrão, a gente vai ver uma coisa interessante. Primeiro, nós sabemos, isso aqui é um perfil, uma representação de um perfil estratigráfico de uma escavação, que há mais ou menos 9 mil anos atrás, mais de 9 mil anos atrás, lá na região de Rondônia, já se consumiam os povos indígenas plantas que a gente come até hoje, como é o caso da castanha e da goiaba, e o piquiá e do ariá também. E que há 6 mil anos a gente tem plantas como abóbora, feijão e mandioca já presentes também no registro arqueológico. Quer dizer, esse padrão agroflorestal, que eu chamo aqui de agroflorestal, ele é muito antigo, ele começa a se formar há mais ou menos uns 9 mil anos atrás. Ele é muito robusto, muito resiliente. Isso aqui é uma imagem de uma escavação arqueológica de onde a gente tira esse tipo de informação. E esse padrão é interessante porque ele inclui árvores como a castanheira, que é, por exemplo, né, que são plantas que podem viver durante centenas de anos, mas muitas raízes também, como é o caso, né, batata doce, né, banana é uma planta introduzida, mas o mamão, né, que é uma fruta, e outras frutas importantes como o caju, por exemplo, o açaí, que está no fundo dessa foto. Né, quer dizer, é um padrão composto pela diversificação na produção agroflorestal. Inclui árvores, o cultivo de árvores, mas inclui também o cultivo de plantas com raízes, né? Como essa imagem mostra aqui, plantas de ciclo longo ou plantas de ciclo muito longa. E eu chamo esse sistema aqui, esse padrão, de agroflorestal. A gente pode chamar de policultura ou de manejo também, mas o que é importante aqui? São essas duas palavras que estão no início desse slide, lá em cima, em vermelho e em verde. Diversificação e experimentação. Esse é o contraste da Amazônia tradicional com a Amazônia contemporânea. A Amazônia indígena dos povos tradicionais é baseada na diversificação. E na Amazônia contemporânea, a gente não consegue fazer nada a não ser destruir essa diversidade e investir na especialização. Isso claramente não funciona. Bom, para concluir, então a gente tem o quê? Né? Tentando resumir essas ideias aqui, nós temos 12 mil anos, a arqueologia mostra o quê para nós? Que a gente tem uma história longuíssima, milenar, de 12 mil anos de construção de paisagens, através, uma vez mais, de estratégia de diversificação dos povos indígenas. Só que em 40 anos, nos últimos 40 anos, a gente já destruiu cerca de 20% da Amazônia. E desse total, na Amazônia brasileira, 85% são áreas degradadas. Então, esse contraste, para mim, é muito forte. A gente está trocando uma história longa, milenar, estável,
e em 40 anos está levando à destruição e está gerando muito pouca riqueza, né? Como a própria Fernanda falou dos problemas imensos que a gente vê, por exemplo, hoje nas cidades amazônicas. E quem que segura isso? Esse mapa, minha última imagem, quem que é a grande barreira hoje contra o desmatamento na Amazônia? Se a gente olhar para esse mapa aqui, a gente vai ver o quê? 2017. Infelizmente, esse quadro está pior hoje em dia do que ele estava 3 anos atrás. Tudo que a gente vê em vermelho nesse mapa era destruído, degradado, desmatado. E o que a gente vê em verde, escuro e verde claro, são terras indígenas e unidades de conservação. Se vocês olharem para o centro desse mapa, a gente tem uma mancha vermelha, meio branca, né? Na parte já de baixo dele, e tem uma língua verde que está avançando, né? Uma área verde, um corredor, um retângulo que avança em direção ao sul. O que é isso? É o Parque Indígena do Xingu. Quem segura hoje o desmatamento naquela parte do Mato Grosso são os indígenas que vivem no Xingu. Se a gente olhar na esquerda desse mapa, em Rondônia, a gente vai ver também uma grande língua vermelha que atravessa o estado e, de novo, a gente tem manchas verdes escuras e verdes claras, que são as terras indígenas e as unidades de conservação. Então, eu falo agora como cidadão também, não só como arqueólogo, eu acho, de novo, quer dizer, quem está segurando essa onda, o desmatamento está crescendo cada vez mais de novo, é um problema imenso para nós, porque o desmatamento leva a intervenção no regime de chuvas aqui no sul e sudeste do Brasil, não é só um problema amazônico, é uma questão de justiça social, e quem segura hoje essa pressão de maneira muito forte são os povos indígenas, que são herdeiros, é claro que eles vivem no presente, como a Fernanda falou, estão incorporados, mas são herdeiros de uma tradição cultural e tecnológica sofisticada, que se iniciou há mais de 9 mil anos atrás, e que nós estamos, a nossa geração está assumindo a responsabilidade de destruir isso em algumas poucas décadas. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada, professor Eduardo, pelas suas explicações e informações. Não sei se você também sente isso, né? Uma série de sentimentos misturados, né? Porque dá muito nervoso de saber o que está acontecendo e a gente quer muito chegar a caminho. A gente precisa apontar caminhos para mudar essa situação, frear tudo isso que está acontecendo e dar aí um apoio para esses povos indígenas que estão fazendo o trabalho que deveria ser de todos nós, né? De proteção e de garantia do que é nosso, né, do que é do planeta, né. Vamos começar então com as nossas perguntas agora. Vou começar com uma primeira pergunta para a Fernanda. Fernanda, como entender todos os grupos que formam a Amazônia? Desculpa, falei errado. Como entender todos os grupos que formam a Amazônia pode alterar a percepção que se tem dessa Amazônia? Seria o primeiro passo para estabelecer um diálogo? Obrigada, Karen. Eu gosto sempre de trocar a palavra entender por respeitar, na verdade, porque entender é muito pretensioso, né? Acho que a gente vai ficar estudando a vida inteira e nunca vai conseguir entender certas coisas. Eu acho que essa questão do respeito, né? E aí eu vou usar a palavra entender porque ela está na nossa linguagem, um respeito para conseguir entender que existem pessoas diferentes, que vivem diferentes do que a gente imagina que elas vivem e do que a gente imagina que elas deveriam viver. Eu acho que é essencial, assim, eu acho que essas pessoas estão lá, essas pessoas modificaram esse espaço ao longo dos anos todos, e aí, dependendo de qual tempo a gente está falando, modificaram de alguma forma, como o professor Eduardo trouxe, né, mais ou menos visando, aí conseguindo, né, uma preservação. Enquanto a gente não conseguir trazer essa complexidade do tecido social para as discussões, qualquer iniciativa ela tem uma grande probabilidade de não ser de sucesso, né? Porque ela pode encontrar resistências locais, essa população local pode ir com razão achar que ela não está inserida nos processos decisórios, né? Então, e não é nem só ver como são essas pessoas, escutar essas pessoas também. É claro que aqui esse estudo que eu trouxe, ele foi feito nesse momento, né, de pandemia, que a gente não consegue ir em campo, infelizmente, mas o objetivo, é claro, é chegar a conversar com essas pessoas para entender. Eu acho que é muito importante também entender como que esses grupos, né, que aqui são alguns dos grupos que tem na Amazônia, como que esses grupos enxergam se enxergam e como eles enxergam uns aos outros, porque esse ruído de comunicação entre os grupos também, eu acho que dando a possibilidade de ver qual a diferença. Por exemplo, eu te enxergo de uma forma, cara, e você se enxerga de outra. Então, às vezes, quando eu falo de você, eu falo de uma forma que te incomoda. E às vezes, não precisaria te incomodar se existisse uma comunicação aí, né,
uma linguagem, não sei, que conseguisse fazer esses grupos se comunicarem, se exporem da maneira que eles querem ser vistos, na verdade, que eu acho que é o que não acontece. E, Fernanda, assim, até quando a gente conversou, né, nas conversas prévias a esse webinário, eu falei, né, como que eu fiquei impressionada com as informações que você trouxe no seu documento, como eu não sabia absolutamente, sei lá, 90% do que você estava falando ali. Será que a gente poderia contar, talvez, com audiovisual, com o espaço que a gente tem na internet para disseminar esse tipo de informação que é mais atualizada e que ajuda a tirar esse imaginário que a gente tem na cabeça sobre a Amazônia? Eu acho que é fundamental, assim, eu acho que quanto mais rápido, né, e para um público maior a gente conseguir disseminar isso, que é um material que, inclusive, ele é muito visual, né, muito imagético. Aqui na apresentação eu trouxe praticamente só imagens, mas o documento tem também texto, obviamente, mas eu uso esse recurso da imagem, da arte, das representações, e aí representações artísticas que vão desde pinturas até músicas, poesias, porque eu acredito que esse recurso visual, ele alcança, né, a arte tem esse poder de alcançar e ficar na cabeça da gente. Assim como os viajantes fizeram aquelas descrições maravilhosas, até que o próprio Eduardo trouxe, né, descrições do século passado aí, imagens que foram desenhadas durante essas expedições dos naturalistas, isso fica no nosso imaginário, né? E tem artistas hoje que representam esse espaço de forma muito forte também, que eu acho que tem que ser considerado, e aí é óbvio, né? É um espaço completamente dinâmico, então eu acho que é urgente a gente disseminar esses resultados antes que eles caduquem, inclusive, né? A gente teve um trabalho grande de conseguir recolher e interligar esses dados, porque esses dados são de livre acesso a todo mundo, mas é muito difícil achar um material que conecte, né, esse tempo, espaço e essas pessoas, para conseguir trazer um conhecimento mais palatável aí para quem não necessariamente é da área, né, de entendimento. Agora, uma pergunta para o professor Eduardo. Professor, como essas descobertas arqueológicas podem contribuir de forma prática para o uso sustentável, capaz de movimentar uma bioeconomia e manter a floresta em pé? E aí tem uma outra perguntinha que tem tudo a ver com essas duas primeiras. Como conseguir agregar valor aos produtos da floresta, tal como conseguimos fazer com o açaí? Bom, obrigado pela pergunta, obrigado, Karen. Ó, eu acho assim, eu tenho uma resposta curta para isso, uma resposta, de novo, né, que eu faço como cientista, mas como cidadão que conhece um pouco da Amazônia e trabalha muitos anos na região. As iniciativas que eu conheço, que têm dado certo, têm a ver com o quê? Com o manejo coletivo de recursos, né? A gente tem experiências muito legais no Rio Juruá, por exemplo, com o manejo do pirarucu, da pesca do pirarucu, que é uma fonte de renda importante e que é gerado de maneira coletiva pelas populações que vivem ali. Agrofloresta, né, pequena propriedade, agrofloresta, através de cooperativas, o projeto RECA, por exemplo, que fica ali na região oeste de Rondônia, no distrito de Extrema, é uma experiência muito bacana, Nova Califórnia, desculpe, é uma experiência muito bacana, são pequenos proprietários que produzem para o mercado, né, cultivo de árvores, né, como açaí, como cupuaçu, óleo de cupuaçu. Quer dizer, a gente tem iniciativas interessantes, eu estou falando só de duas aqui, mas existem outras inúmeras que, a meu ver, conciliam duas coisas que são importantes. Agrofloresta e trabalhar de maneira, por exemplo, através de cooperativas. Mas a questão-chave aqui, a meu ver, qual que é a relação da arqueologia do passado com o presente? A ideia de diversidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, né? É investir, é pensar em estratégias econômicas que privilegiem a diversificação. Agroecologia é um termo que eu conheço para usar, para poder classificar, né, esse tipo de atividade, mas é pensar em estratégias que têm a ver com diversificação, porque essas estratégias elas têm a vantagem do quê? Elas fixam os proprietários, né, nos seus locais. Se a gente pensar, a gente está vendo acontecer isso agora lá no Acre, por exemplo. A gente tem o avanço do desmatamento, ele passou para o Rondônia. Eu trabalhei alguns anos num município chamado Presidente Médici, lá em Rondônia. Esse município chegou a ter quase 100 mil habitantes nos anos 80. Hoje em dia ele tem mais ou menos 25 mil habitantes. O que aconteceu? A madeira acabou, o pessoal foi embora. Então é claramente um tipo de atividade que não é sustentável, que não gera riqueza. Ela gera uma riqueza a curto prazo, mas é um tipo de riqueza que não permanece na região e gera, nesse caso, a gente tem, né, experiências interessantes ali nessa parte de Rondônia também, mas uma degradação muito grande do uso da terra. Então, para tentar ser objetivo aqui, eu acho que assim, investir na diversificação, agroecologia, policultura e não na monocultura e na especialização. E sobre gerar cadeia, eu acho que depende. O açaí,
né, isso acompanho, também acompanho um pouco a distância, mas o açaí bombou primeiro no Rio de Janeiro, né? Assim, ele é muito tradicional no norte do Brasil, né? No Pará, principalmente. A gente tem aquelas bandeirinhas vermelhas onde o açaí é vendido. A gente sabe que o açaí era consumido no passado pré-colonial também, mas o que fez o açaí bombar? Foi o jiu-jitsu no Rio de Janeiro que transformou o açaí nesse produto. Isso eu acho que existem inúmeros produtos amazônicos que podem ter um valor, que pode ser, de novo, eu não sou especialista nessa área, né? Mas o açaí pode ser um parâmetro interessante. Existem inúmeros problemas hoje também por causa da monocultura do açaí, que a gente tem que pensar de qualquer maneira, mas existem vários caminhos, né? A ideia é tentar criar redes, eu acho que conectem essa dimensão da produção local com os mercados que também estão fora da Amazônia. O Instituto Socioambiental tem uma experiência muito bacana lá no Médio Xingu, onde ele tenta, né, o cogumelo Yanomami, por exemplo, que é vendido agora, a pimenta baniwa, lá do noroeste da Amazônia. A gente tem alguns exemplos interessantes já de produtos amazônicos que criam uma espécie de rede, uma cadeia, e que geram recursos e estão sendo vendidos fora da Amazônia também. Não sei se eu respondo bem, mas acho que é mais ou menos por aí. Eu entendi, professor. Como é que é o nome do seu livro mesmo que o senhor compartilhou com a gente? É Arqueologia da Amazônia? Arqueologia da Amazônia, é. Eu até falei lá no início, né, gente, sobre o material que a Fernanda compartilhou, e aí falo também sobre esse livro que o professor compartilha com a gente, que é de 2005, né, professor? Arqueologia da Amazônia? 2005 a 2006, 2005. Vale muito a pena também, é uma forma também de entender um pouco mais essa questão da arqueologia, um livro assim, rapidinho, você senta aí de tarde ou então de noite, você lê, é uma delicinha, o professor Eduardo escreveu de um jeito super legal, então também é uma outra forma de você se aprofundar um pouco mais. Professor, você está falando sobre essa questão você falou na sua apresentação, né, dessa questão dos indígenas trocarem uma mata por uma outra mata, né, se apropriar, e se eu puder usar essa palavra, tá, não sei nem se eu posso usar, mas se apropriar desse saber, como que pode ser feito essa troca de conhecimento, de saberes, entre isso que acontecia e os conhecimentos atuais, né, que ainda existem entre os povos indígenas e os demais povos que fazem parte da Amazônia. Essa troca poderia também ser uma saída para que a gente conseguisse conter esse avanço do desmatamento? Olha, talvez ela seja a única saída, eu acho, Karen, e acho que isso nos leva, eu sou um acadêmico, sou professor universitário, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer a gente tem que ter uma perspectiva que seja mais humilde, menos arrogante com relação ao processo de produção de conhecimento. O que a Fernanda falou também, né? Até porque, primeiro, que nós sempre tivemos, né, pensadores indígenas brilhantes aqui no Brasil, e paradoxalmente essa situação, essa crise profunda que a gente está atravessando, está levando a nossa sociedade, pelo menos alguns de nós, a buscar, né, respostas para os problemas que foram criados, que vão além dos limites apenas da academia. Então, né, os pensadores indígenas tradicionais, eles estão sendo cada vez mais ouvidos e respeitados, e tem que ser, né? Nós temos também, no caso aqui do Brasil, excelentes centros de pesquisa, né, e universidades na Amazônia, né? A Universidade Federal do Pará, Federal do Amazonas, Federal de Rondônia, Federal do Acre, né? Nós temos o INPA, lá em Manaus, com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o Museu Guilde em Belém, o Instituto Mamilauá. Quer dizer, nós temos excelentes... existe um corpo de conhecimento científico também que é sofisticado, que é produzido por cientistas brasileiros ou estrangeiros que vivem no Brasil, que vivem não só no Brasil, obviamente, mas que vivem na Amazônia, e que é muito importante também, e que tem que ser... o que é mais no caso do Brasil, a gente sabe como fazer isso. Estou pensando na questão do desmatamento. Existem inúmeros outros problemas, como a Fernanda muito bem apontou, mas acho que um problema premente para nós agora, de novo, é o desmatamento. E o Brasil já resolveu esse problema no passado. Se a gente olhar para as séries históricas de desmatamento, a partir do ano 2000, a gente vê que o desmatamento começa a cair em 2005, 2006, e ele cai de maneira sustentada durante muitos anos, até ser retomado de novo na década agora de 2010. Então, a gente não precisa reinventar a roda. O Brasil tem tecnologia e conhecimento suficiente para resolver esse tipo de problema. O que me leva a pensar que o que está acontecendo agora não é um descaso que é produzido, né? É uma coisa que não é uma relação passiva que leva ao desmatamento, né? Mas existe um projeto que está ligado à destruição da Amazônia. Isso é claro, isso é explícito, e as populações tradicionais também. Então, eu acho que a gente tem que sair, a gente se meteu numa rascada grande no planeta e no Brasil também, a gente tem que sair dessa rascada, a gente tem que ouvir os cientistas, óbvio, eu sou um cientista, eu acho que eu tenho uma contribuição importante, mas a gente tem que ouvir cada vez mais, é importante ter humildade e ouvir também o que as populações tradicionais têm a dizer sobre essas questões.
Tem uma outra pergunta aqui que eu entendi que é mais um pedido assim de perspectiva, né? O que vocês acham que pode acontecer se algo não for feito, se a gente continuar dando os passos que estamos dando? É para os dois, tá bom? Vou pedir para a Fernanda começar respondendo. Diz assim: a abordagem de vocês dois tem as pessoas no centro e as relações das pessoas com os espaços ao longo do tempo, a partir de vestígios de paisagem, físicos e sensíveis. Ambos são importantes para entender, usou a palavra entender entre aspas, viu, Fernanda? A dinâmica da região e revelar um contexto sistêmico, complexo. A conexão no presente é clara. Eu queria ouvi-los sobre uma viagem ao futuro e sua conexão com esse passado tão rico. O que vocês acham que podem ser os nossos caminhos? Eu acho que é a pergunta que todo mundo quer a resposta, né? Mas eu acho assim, eu acho que tanto essa apresentação que eu trouxe, né, e o que o Eduardo trouxe também, essa questão temporal aí o Eduardo escavando para ver como era no passado, para pensar possibilidades de futuro, e eu, a partir do presente, buscando na memória, né, e em dados também, como era esse passado, para tentar, às vezes, reescrever o passado de acordo com a memória, e não só a partir de imagens, de dados que a gente vem engolindo passivamente ao longo do tempo. Eu acho que a primeira coisa né, e aí para tudo, não só para a Amazônia, mas especificamente na Amazônia, que a gente vê hoje é uma polarização muito grande de tudo, né? Ou é uma coisa ou é outra, ou é o desmatamento, ou então não é nada, ou todo mundo olha para a Amazônia, ou ninguém olha para a Amazônia, ou são os povos indígenas, ou são os grandes proprietários. Eu acho que a gente tem que entender que é um ambiente complexo e integrado. Enquanto a gente não tiver a visão integral desse espaço e com essa camada social em cima desse desmatamento, por exemplo, quem são as pessoas que estão ali, né? E entender também que esse desmato, por exemplo, o arco do desmatamento, ele está ali porque provavelmente não, porque foi de desejo e vontade de alguns atores, pessoas, né? E aí, sem entrar no mérito de poder, né? Mas ele está ali porque as pessoas fizeram isso, né? Então, acho que tentar, no passado, primeiro desmistificar um pouco essa imagem e quebrar um pouco essa bipolaridade que existe na Amazônia, só que é floresta ou desmatada, existe mais um monte de coisa. Quebrar a polaridade também que existe, que, por exemplo, povos indígenas vistos como tendo privilégio por terem áreas demarcadas, enquanto o privilégio é nosso, enquanto população brasileira, de contar ainda com populações tradicionais no nosso território. Então, o privilégio não é deles, o privilégio é nosso, né? São poucos lugares no mundo que tem isso, então acho que respeitar e entender isso e tentar desenhar um futuro sem esquecer o passado, né? E aí tentando trazer esse passado, seja através de escavações para mostrar mesmo fisicamente, provar que era assim, ou seja, a partir da memória, porque a memória, né, essa percepção, ela é também importante, né? É difícil você tirar o que está impregnado nas pessoas, né? Mesmo não tendo sendo... Eu gosto de falar muito que o passado influencia no futuro, mas o futuro também influencia no passado. Então, a perspectiva que você tem de um futuro melhor pode mudar a sua... como você fala desse passado, né? Então, eu acho que... Bom, aí eu vou indo para todos os lados, mas o que eu quero falar é que eu acho que não tem como a gente pensar no futuro sem entender o passado, sem entender que a cada mais ou menos 10 anos a gente vê que a Amazônia está aí no foco, então bom, não vamos esperar mais 10 anos, já que a gente está vivendo nesse momento de foco agora, vamos tentar trazer uma coisa diferente, e aí sim eu acho que as pessoas que são essa parte social, não só entendendo como números, como sendo pessoas em vulnerabilidade social, entendendo que são pessoas que têm relações com esse espaço de determinada forma, que se enxergam de determinada forma e que, às vezes, elas querem continuar assim ou não querem continuar assim, né? Não é quem está de fora que tem que decidir isso. Enquanto isso não entrar, né, nas discussões, eu acho que, provavelmente, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros. Uhum. E, Fernanda, é isso que você fala, né, sobre a cada 10 anos a Amazônia está no foco, né? Isso também, gente, vocês vão até falar assim, essa menina está puxando saco desse material da Fernanda, que para mim foi muito revelador, sabe? Então, assim, por isso que eu tô... Eu puxo, mas assim, é que eu tô sendo sincera mesmo, assim, quando você falou sobre essa questão de... Parece que a Amazônia, ela tem um imã, né? A Amazônia, ela sempre está chamando as pessoas para lá, ou as pessoas estão sempre olhando para ela, né? E eu acho que nisso aí a gente tem que
prestar atenção mesmo, assim, por que será que a Amazônia é isso, assim? Será que a gente não tem que se reportar mais para ela? Será que a gente não tem que estar mais com ela, né? Para podermos viver melhor, né? Por que a Amazônia, historicamente, tem esse imã mesmo, né? De que vira e mexe, um grupo enorme de pessoas vai para lá, um grupo enorme de pessoas sai de lá. Ela nunca está parada, né? Isso é super interessante, assim, de pontuar. Sua resposta, professor Eduardo? O professor Carlos Nobre, que é um dos maiores cientistas do clima do Brasil, publicou um trabalho há uns 2 anos atrás, juntamente com um ecólogo chamado Thomas Lovejoy, chamado Amazônia no ponto da virada. Em inglês é Amazônia the Tipping Point. E o que eles dizem nesse artigo? Que se o desmatamento continuar, a Amazônia que a gente conhece vai desaparecer nos próximos anos. Ela vai virar uma grande savana com uma diversidade de espécies muito menor. Então, o futuro ele é assustador, eu acho, né? A gente está vivendo existe até um debate interessante na academia. Existe uma nova, talvez nós estejamos vivendo hoje numa nova época geológica, conhecida como antropoceno, né? E esse é um debate que é muito grande, mas essa questão, se tiver correto, eu acho essa hipótese do antropoceno interessante. Pela primeira vez na história da humanidade, a atividade humana está induzindo, através de mudanças climáticas, mas não apenas isso, mudanças significativas nos ciclos geológicos, né? A gente está induzindo a nossa atividade, desde a Revolução Industrial humana, está induzindo a formação, o surgimento de uma nova época geológica. Então, isso quer dizer o quê? Que as mudanças muito rápidas e muito drásticas estão acontecendo em intervalos de tempo muito curtos, em algumas gerações, ou mesmo alguns anos. Então, pode ser que, se o desmatamento continuar, que a nossa geração ela seja testemunha de um processo de transformação e destruição da Amazônia. A Amazônia, essa floresta que gera tanto interesse, como você mesma disse, ela pode desaparecer. Se a gente destruiu 20% da Amazônia em 40 anos, né, isso é possivelmente plausível que isso possa acontecer também. Então, se a gente não fizer alguma coisa já, o futuro é assustador. E o que a gente tem que fazer, eu acho? Parar com o desmatamento. A questão, eu falo assim, de novo, eu não moro na Amazônia, mas já morei na Amazônia, trabalho há 30 anos na Amazônia. A Amazônia no Brasil tem que ser política de Estado e não política de governo. A gente não pode, as mudanças de governo elas não podem provocar mudanças radicais nas políticas públicas que o Estado brasileiro tem para a Amazônia. E, como eu vou repetir o que eu já falei anteriormente, o Estado brasileiro sabe o que fazer para deter o desmatamento. A Fernanda falou que são as pessoas que estão fazendo isso. Eu tenho um projeto que é bem na ponta do arco de desmatamento, na Vila do V, divisa do Acre com o Amazonas. As pessoas que estão lá, a maioria delas são pequenos proprietários, sem grana, estão procurando lugar para cultivar. É injusto e é errado criminalizar essas pessoas, mas existe uma cadeia de pessoas que se beneficiam disso e que, na verdade, sabem que estão agindo à margem da lei. Então, assim, de novo, eu acho que é importante a iniciativa privada, a pressão internacional tem que ser fundamental, porque só isso vai ajudar a gente aqui no Brasil agora, né? Mas tem política de Estado. Eu acho que, uma vez mais, o Estado brasileiro tem que chamar para si essa responsabilidade e entender do tamanho dessa tarefa que a gente tem agora, porque a gente pode, uma vez mais, a Amazônia que a gente conhece, que a gente ama, pode desaparecer nas próximas décadas. Isso não é exagero, isso é dado científico, uma projeção. Tem mais uma pergunta aqui, eu queria muito pedir se a gente pode passar só um pouquinho das 11 horas, vocês poderiam? Porque tem umas 2 perguntinhas, teria como para vocês? Debatedores? Pode? Então tá. E eu espero que você está em casa também possa. Se você não puder, você sai daqui, a gente deixa. E você vê o finalzinho depois no YouTube, tá bem? Só tem mais 2 perguntinhas, eu acho que é super importante a gente continuar. E eu acho que essa eu vou fazer para o professor Eduardo pelo seguinte, a Fernanda já falou um pouco sobre isso lá no início, eu queria ouvir a sua opinião, professor. Como a ciência e a arte poderiam se combinar para contribuir para a valorização da sociobiodiversidade da Amazônia? A Fernanda começou a falar nisso no início da primeira pergunta, acredito, né? Queria ouvir sua opinião, professor. Bom, eu acho que a apresentação da Fernanda já é uma representação disso, né? As imagens maravilhosas que ela mostrou para a gente. Eu acho que a ciência, a arte, a gastronomia, né? Se a gente olhar, por exemplo, o Pará, para mim, a melhor comida do Brasil é a comida, né? É um detalhe isso, mas é a comida paraense, a comida maravilhosa, sofisticada. E o Pará é um berço de, se a gente olhar para a música paraense, né? É um berço de inovação.
musical muito grande. Então, eu acho que essas coisas são exemplos triviais que eu estou dando aqui, mas essas coisas têm que caminhar certamente de mãos dadas. O que a gente vê hoje em dia é que essa questão existem vários artistas que estão pensando nessa questão da crise socioambiental que a gente está atravessando e que tem a ver com o que a gente chama de antropoceno. Tem gente que trabalha com arte, né? Em inglês o termo landscape art, né? Arte de paisagem, arte que está fora dos muros e das galerias. Então, eu acho que isso é fundamental. A gente precisa, essa conversa tem que sair da academia. Ela tem que ser uma conversa. Os cientistas têm um papel importante, eles têm que continuar fazendo pesquisa, é fundamental. Mas essa questão da Amazônia é uma questão que não é só da ciência, é uma questão dos cidadãos, de todo mundo, né? E isso deve incluir a arte também. E eu acho também que a arte aponta para nós, né? Eu estou pensando aqui no Kreisberg, o trabalho do Franz Kreisberg lá no sul da Bahia, né? Com aquelas pedaços de madeira tortas que ele pegava lá em Nova Viçosa. Quer dizer, a arte aponta para nós, a arte tem essa capacidade, às vezes, de apontar para coisas, né? Acho que os grandes artistas, né? O poeta é a antena da raça, né? Quer dizer, aquele que percebe, que capta as coisas antes do que os cientistas, né? Os artistas têm essa capacidade de perceber, talvez antes de nós, que não somos artistas, essas tendências, e para apontar para nós também alguns caminhos que sejam importantes. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa integração tem que acontecer. Essa conversa tem que ser de todo mundo tem que participar a partir das suas áreas de conhecimento, da sua experiência, é importante que ela seja mais ampla possível. E diante disso, eu fico pensando muito assim, como que mudaria muito se na escola a gente entendesse essas coisas, né? Desde pequenininho, que a gente aprendesse a amar a Amazônia, a respeitá-la, né? Assim, com mais afinco, com mais dentro da realidade, né? Eu acho que faria bastante diferença também. E a última pergunta que a gente tem muito a ver, e é também para vocês dois, que fala sobre essas medidas públicas, né? Políticas públicas. Quais os novos instrumentos de políticas necessários para lidar com o passado e o futuro da Amazônia? E mais, e como dar-se-á, mesóclise, como dar-se-á a inclusão política de fato dos amazônidas? Quem quer começar? Vai, Fernanda. Vou tentar começar, Eduardo, você me ajuda. Eu acho que primeiro, antes de responder, eu queria só para terminar minha fala, depois eu volto na pergunta rapidinho, essa questão que você falou, Karen, das escolas, eu acho que assim como a arte, que o Eduardo estava falando antes, as escolas, os jovens, as crianças, elas têm também um potencial muito grande de transmissão do conhecimento de forma muito simples, no caso das crianças, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo rapidinho da minha filha mais nova, a Alice, que quando ela tinha 2 anos e meio, a gente estava olhando a cor dos olhos das bonecas, e aí eu perguntei para ela, que cor que é meu olho? Ela parou, olhou um pouquinho e falou branco, preto e marrom. E eu acho que é isso, assim, o que ela conseguiu enxergar, o meu olho inteiro, que normalmente todo mundo fala marrom, eu acho que é dessa forma que as crianças, a arte, todo mundo consegue enxergar, e o que os cientistas também, e também os políticos precisavam passar, né, desse contexto da Amazônia. Como que a gente acha que devia ser a política, né, pensando nesse passado no futuro? Eu acho que, bom, primeiro, escutar, né, trazer essa voz local, né, escutar, nem dar voz, não, acho que é escutar mesmo essas pessoas, integrar e aí uma governança policêntrica, eu acho, né, eu acho que, bom, e aí é óbvio, né, depende muito para que lado que vai, né, o governo em cada época, né, tem épocas que a gente não consegue nem conversar, mas, enfim, eu acho que sem incluir essas pessoas, não tem como pensar. Agora, quais políticos seriam, como fazer isso, foge um pouquinho da minha área, mas eu adoraria poder contribuir, né? E, assim, mas no que eu posso contribuir, eu acho que é isso também, né? Acho que cada um pode contribuir de uma forma, né? O pensamento da política em si, eu deixo para ótimos políticos que a gente tem, mas eu acho que diversificar o olhar e um olhar integrado e sistêmico, assim, se a gente atua em uma área, essa atuação, seja do governo, seja de uma empresa particular, seja de quem for, ela tem repercussões e consequências em outras pessoas, porque está tudo conectado, que nem aquele último slide que eu mostrei. Então, acho que é uma política que consiga entender não, eu falo, a gente é viciada nessa palavra, né? Depois que você falou, eu fiquei pensando, gente, eu uso entender para tudo. Assim, é uma política que consiga levar isso em consideração, né? E eu acho que aí no Brasil, igual vários temas, né, a gente ainda precisa
forçar um pouco a barra para que alguns temas consigam chegar num nível mínimo, eu acho que essa questão social e as pessoas também, né? O ambiental ainda é muito forte, né? O mesmo exemplo que eu dei, os povos indígenas, que a própria bandeira dos povos indígenas é essa também, né? A gente que está conseguindo proteger a devastação, e realmente são eles, assim, mas além disso, eles têm riquezas sociais muito grandes também que a gente precisa conhecer e saber, né? Então, além da parte ambiental, a parte social, acho que ela precisa ser mais valorizada. E aí, falando um pouco sobre isso, Fernando, você foi dizendo sobre a política e tal, eu logo me lembrei agora do exemplo que está super fresco, que provavelmente vocês todos acompanharam, que foi a inclusão do Fundeb na Constituição Federal. Aí é um exemplo na educação. O Fundeb é super importante para a educação, é o que garante, e estava chegando no prazo final, ele ia ser limado, tinha gente querendo acabar com o Fundeb. Ainda bem que isso não aconteceu, e agora está aí na Constituição. Será, professor Eduardo, que esse exemplo do Fundeb seria super assim, um exemplo seria interessante para pensar a Amazônia, para pensar essa proteção e que esse respeito seja garantido independente do governo que entrasse? Sim, exatamente. A diferença entre uma política de governo e uma política de Estado, né? Eu acho que o que falta para a gente é ter políticas de Estado para a Amazônia. Você, na sua pergunta, né, essa pergunta que foi feita, como é que deu certo? Deu certo durante os governos Lula, quando a Marina Silva era ministro, falando de desmatamento, né? Uhum. Por que o desmatamento diminui? Porque o financiamento concedido pelo Banco do Brasil estava associado a uma espécie de um cadastro de boas práticas dos proprietários rurais. Então, existia uma conexão ali na ponta, havia um levantamento, né, de quem eram os proprietários, existia uma série de documentos que tinham que ser apresentados para mostrar boas práticas que tinham a ver com governança ambiental, e o financiamento só saía por causa disso. Então, na verdade, de novo, a gente tem o IBGE, o Brasil tem um sistema de informações sofisticado que está sendo desmontado agora, infelizmente, mas que permite que essas políticas, que eram políticas de governo, possam eventualmente se transformar em políticas de Estado. Eu acho que sim, a relação do Brasil com a Amazônia tem que ser uma relação de política de Estado. E se a gente olhar para a história da Amazônia colonial, isso vem desde antes do Brasil ser independente. De certo modo, as fronteiras amazônicas hoje foram garantidas. O Brasil tem uma área amazônica imensa, o Brasil é um país imenso, e por quê? Isso foi assegurado pela política portuguesa no século XVIII, que construiu uma série de fortalezas que existem até hoje, que estão na fronteira do Brasil com a Bolívia, com a Venezuela, né, com a Colômbia. Então, houve uma política de Estado para a Amazônia pensada pela coroa portuguesa desde o século XVIII. E em alguns momentos da história do Brasil independente, a gente vê essa política, ela reaparece ou desaparece, né? Então, eu acho que essas políticas amazônicas têm que ser pensadas assim como políticas de Estado. E a relação que a gente tem aqui com a Amazônia no Brasil, eu até fico constrangido em falar isso, porque existe, de novo, eu penso, não estou falando dos pensadores indígenas, né, e não acadêmicos, os artistas são maravilhosos, mas assim, eu penso nos meus colegas acadêmicos que não, ou são amazônicos ou que vivem na Amazônia, que fazem uma contribuição, trabalhos científicos de altíssimo nível, contribuições maravilhosas. Quer dizer, esses caras têm que falar também, né? Cada vez já falam e tem que continuar falando e ser ouvidos cada vez mais, sem dúvida nenhuma. Agora, é claro que no Brasil existe uma relação de colonialismo com relação à Amazônia, né? O sudeste do Brasil pensa a Amazônia numa relação que é colonialista, e também que tem a ver com racismo ambiental, né? Porque uma parte das elites do Brasil elas têm um mal-estar profundo em se enxergarem como habitantes de um país que é tropical. E como a Fernanda mostra, a Amazônia é legal, 60%. O Brasil é um país tropical, nosso lugar no planeta é ser um país tropical, né? Isso incomoda a gente aqui no Brasil, que pensa sempre em referências que não estão aqui, que estão no hemisfério norte e outros lugares do mundo. Então a gente tem que superar, tem que fazer um exercício de autocrítica para superar essa relação colonialista e racista, que eu acho que uma parte do Brasil tem com a Amazônia e com seus povos também. Esse exercício é um exercício psicanalítico profundo que a gente tem que fazer também aqui nesse país. Todo mundo precisa fazer uma terapia, né, professor? Seria bom pra caramba. Ou se eu não sei. Gente, olha, que pena que a gente tem que parar, viu? Que conversa boa. Estamos chegando aí a 11h08, passamos um pouquinho do horário que a gente tinha combinado no início, mas eu quero agradecer demais a participação da Fernanda, do Eduardo. Obrigada, gente. A gente quer agradecer muito a você que está com a gente até o final aqui nesse webinário. É só o primeiro de muitos. Olha só, o primeiro já foi assim, imagina o que mais vai ter por aí, né? Que a gente vai sempre melhorando. Então, fique com a gente, fique atento mesmo às redes sociais da Página 22, dono desse canal aqui, para saber dos próximos encontros. E também o seguinte, a Página 22 vai
publicar um artigo que vai contar com várias dessas perspectivas que a Fernanda e o Eduardo trouxeram aqui hoje. Então, fique atento também para poder ler esse artigo mais para frente. Eu falei no início da nossa transmissão sobre o documento produzido pela Fernanda, está destacado aqui no chat, mas também vai ficar ali junto da descrição do nosso vídeo, então você pode ler com calma também. E o livro que eu falei do Eduardo é Arqueologia da Amazônia. Será que a gente consegue achar fácil na internet, professor? Olha, ele é publicado pela Jorge Zahar. Então beleza. Acho que sim, tem uma versão digital, dá para conseguir, sim. Jorge Zahar, é uma Arqueologia da Amazônia, muito legal, de 2005, viu? Então não percam, viu? O artigo, os próximos encontros. Obrigada por estar com a gente aqui. Espero que você volte das próximas vezes. Fique atento às redes sociais da Página 22. Um beijo, se cuide durante esse período difícil que vai passar e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.